GT Política e Cultura. Este é o movimento criado em abril de 2020 pelo produtor cultural e empresário paulista Teles Henrique. Este movimento ele tem como objetivo principal fomentar a formatação de bancada eleitoral da cultura para as eleições de 2022, que são estas, as estaduais e a federal. Claro que isto também já é uma preparação para as eleições municipais de 2024. Podemos então fazer uma grande indagação. A cultura, ela tem eleitores? A cultura tem votos? Esse é um questionamento que nós colocamos porque fala-se muito na cultura. Todos querem que a cultura tenha o seu respaldo, o seu espaço, e a cultura promove diversos anseios, diversos movimentos da sociedade. Mas tem ela eleitores? Com certeza, muitos eleitores. Apenas a cultura, ela não tinha esse foco específico político, como está sendo a visão do Teles Henrique, que é um paulistano, com esse movimento para proporcionar que a cultura, elas tenham os seus reais representantes na política, com o objetivo claro e evidente de que essas pessoas engajadas no movimento possam fazer um trabalho específico e voltado para a cultura, e não apenas que pessoas eleitas, políticos eleitos, abracem alguns pontos da cultura que eles achem interessante, mas a cultura aí como objetivo central, política e cultura. Colocamos também outro ponto para reflexão. A política, ela tem em seus eleitos a representação popular? Sim. O povo que elegeu o político é o político que representa o povo. Mas colocamos, será que o político realmente ele vota nos projetos que estão em consonância com o povo, ou através do seu voto, os seus interesses particulares? Esse é um grande questionamento que coloco aqui através desse movimento que surgiu em abril de 2020 e vem ganhando espaços cada vez mais no meio cultural, entre políticos e principalmente os artistas de todos os segmentos. Há um aspecto muito interessante nesse movimento, é que se discute que os mandatos eles sejam mandatos coletivos. E você sabe o que é mandatos coletivos? São aqueles mandatos em que o representante ele divide seu gabinete, ele tem pessoas que estão ali trabalhando em conjunto para ter uma maior interação das ideias, da vontade popular, uma representação mais efetiva dentro do gabinete. Isso, para você, seria realmente uma boa ideia ampliar essa conjectura do parlamentar ter em seu gabinete representantes das comunidades, evidentemente? Colocamos aqui esses pontos de reflexão para que você possa interagir conosco, principalmente você artista, porque política e cultura andam juntas. O GT Política e Cultura tem em seu objetivo a formação da bancada da cultura.
E, digamos, quer e se deseja que a cultura deixe de ser massa de manobra e passe a ser respeitado, ganhando visibilidade. Esse aspecto de cultura com a política, as pessoas podem entender de forma equivocada, mas do jeito que a educação ela precisa ter seus representantes, a cultura especificamente precisa ter também os seus representantes. Porque um país sem cultura e sem educação não consegue avançar. Isso nós temos exemplos de muitos países que investiram na educação, investiram na cultura e possuem hoje resultados fabulosos. E a cultura, ela precisa ter uma visão ampla de acessibilidade a todos, para que as pessoas possam conseguir, através da cultura, crescer no campo empresarial, crescer no campo psicológico, crescer no campo estético. São vários aspectos que permitem que esse movimento possa realmente ganhar um grande espaço nesta nação continental que é o Brasil. A cultura é o setor que mais mobiliza, é um formador de opinião e é amplamente intelectualizado. E vamos observar que a cultura, nesse processo pandêmico, foi quem mais sofreu. Foi uma categoria altamente esmagada, sofrida, mas que, diante de todas as péssimas situações em que se encontrava, ela conseguiu resistir. A cultura resistiu, a cultura se fez presente, inclusive como terapia. A cultura se fez presente como salvaguarda desse momento difícil que o Brasil passa, que é a questão pandêmica. Então, observem que esses pilares de mobilização, a cultura possui um grande arcabouço de mobilização. Mas, infelizmente, politicamente, esse aspecto ainda não foi vislumbrado pelas pessoas, porque acham que cultura não tem voto. Tem, a cultura tem voto. Mas é preciso que você, principalmente o artista, começando por você, artista, valorize a cultura e proporcione para a cultura a política que é necessária para o fortalecimento da cultura. Esse movimento, liderado pelo Teles Henrique, ele tem reuniões desde abril de 2020, crescentes, semanais, que está envolvendo artistas consagrados, trazendo para o debate a importância da política na cultura e envolvendo políticos, como o próprio deputado Daniel Freitas, que foi relator do PERSE na Câmara Federal. E também do deputado federal Roberto de Lucena. Então observem que esse movimento ele vem crescendo e trazendo para a comunidade grandes debates, grandes participações em prol da cultura. O canal Direito, Cultura e Arte traz para o debate esta criação, essa ideia do Teles Henrique, do GT Política, Cultura e Arte, porque eles estão crescendo, eles estão em forma crescente e com uma campanha muito interessante. Agente da cultura apoia agente de cultura. E por aí nós observamos que há essa ligação entre educação e cultura para o fortalecimento do nosso país. Mas uma política realmente concentrada nas ações culturais.
para que possamos ter uma cultura forte e representada politicamente em todas as esferas, municipais, estaduais e federal. Esse grupo, esse movimento, ele teve uma força crescente que provocou, inclusive, a criação da OCEB, Ordem da Cultura e Entretenimento do Brasil. Observamos que a cultura está realmente buscando, através desse movimento, que está envolvendo políticos e principalmente congregando os artistas de todo o país, nesse movimento abraçado e liderado por Teles Henrique, para que a cultura tenha seus representantes legais. Mas coloco aqui para o debate essa importância de atividade, essa ação, esse movimento. Venha interagir conosco, deixe sua opinião, participe e não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho. E aguardo, principalmente, seus comentários sobre o movimento que está aí crescente no Brasil, que é o GT Política e Cultura, do produtor e empresário paulista Teles Henrique.